Olá pessoal, boa noite. Aqui é o pastor João Flávio Martinez, presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, em mais um vídeo e mais uma live, gravando aqui informações apologéticas para seu enlevo espiritual, para o seu conhecimento, para o seu amadurecimento, para que você possa cada dia crescer na graça e no conhecimento. E mais, pessoal, live, alguns irmãos falam para mim, mas tem que editar, aquilo ali não ficou certo, aquilo ficou errado. É que live não dá para editar, que nem está acontecendo agora. Você que está passando pelo meu canal no Facebook, está pegando ao vivo, eu estou transmitindo aqui do meu escritório, então não tem como editar esse tipo de coisa, é ao vivo mesmo. Se eu cair da cadeira aqui, você vai ver aí em tempo real, tá? Estou gravando agora nesse horário porque eu viajei, eu estava em Santos, cheguei há pouco tempo, fui dar aula em Potirendaba, que eu dou aula, cheguei da escola, fui fazer um lanchinho e agora estou aqui gravando mais um vídeo aqui para você. E hoje nós vamos tratar de um assunto, aliás, que é a imortalidade da alma, falar mais alguma coisinha sobre esse tema. Lembrando que o pastor Elias Soares, meu amigo, ele escreveu um livro, Questões Difíceis sobre Imortalidade da Alma. É um livro de quase 600 páginas, se não me engano. Está na minha cabeceira da cama lá, porque eu estou quase terminando de lê-lo. Uma das melhores obras literárias que o Brasil já teve. Então eu insisto para você adquirir esse livro do pastor Elias Soares, tá bom? Entra lá no Facebook dele, peça lá o livro que vale a pena. E o debate entre eu e o professor Sérgio Monteiro está rendendo bastante. Da parte dele, uns 9 vídeos, da minha parte, uns 4, 5. Mas o bom é que as pessoas estão participando, estão aprendendo, estão descobrindo, estão pesquisando. E a gente está aqui para isso mesmo, para trazer essa visão dialética, onde as pessoas vão poder refletir sobre a questão. E ele agora ficou um pouco bravo, perdeu assim um pouco da estribeira, porque eu citei teólogos adventistas que corroboram com a maioria dos estudiosos, dos pesquisadores, sobre a antiguidade, sobre a época de Jesus, sobre a religião dos fariseus. Tá? Algumas informações importantes. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, eu não inventei que o Flávio Joséfo era fariseu. Está no dicionário da Vida Nova, tá certo? A penúltima live que eu fiz, eu mostro o dicionário, que inclusive deve estar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui ao vivo para você ver. Nem sei se é esse. Aqui. Estou ao vivo aqui, né? É esse aqui, professor. Olha, Dicionário Internacional Teologia do Novo Testamento. É da editora Vida Nova, autor Colin Brown, tá? E eu não sei qual dos volumes que são 4 volumes, e ele vai falar, se não me engano, esse aqui aqui é o L. Deixa eu ver se eu acho, pessoal. Nós estamos ao vivo, mas vale a pena eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não, tá faltando um volume. Tá aqui, ó. Eu acho que é esse aqui. Tá vendo como é que é? Ao vivo é assim. Eu não ia falar desse assunto, aí resolve falar e aí tem que achar ao vivo. Então, ó, tá aqui, professor Monteiro, Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Eu afirmei que Flávio Joséfo era fariseu. Quem vai falar isso é esse autor, Colin Brown, da editora Vida Nova. Esse dicionário é da edição, deixa eu ver aqui se fala a edição, de 1985, tá? Edição de 1985, na página 208, ele fala: Joséfo, ele mesmo um fariseu, veio falar do movimento de maneira diferente nos seus escritos. Então, esse dicionário aqui da editora Vida Nova, que tá aqui, são vários volumes, ó, tem mais 2 lá atrás, tá vendo? Esse dicionário da Vida Nova, ele fala que o Joséfo foi fariseu. Eu, professor Monteiro, vocês que estão nos ouvindo, eu não invento nada, eu faço pesquisa. E as minhas pesquisas eu trago para vocês. A minha visão é sempre contribuir com a verdade, tá certo? E eu trago autores consagrados, que nem esse material da Vida Nova. Quem conhece o Dr. Shed, quem conhece a Vida Nova, sabe que o material que eles publicam é um material muito sério, é de conteúdo de grande valor. Então, a Vida Nova tem todo o nosso respeito. E esse dicionário de teologia internacional do Novo Testamento fala que Flávio Joséfo era fariseu. Então, se ele fala que os fariseus eram imortalistas,
criam que a alma é imperecível, que a alma é imortal, sabiam muito bem do que estava falando Joséfo, né? Mas eu não vou nem entrar nesse mérito, porque também não é só Joséfo que fala, outros historiadores, pesquisadores, né, da antiguidade vai falar. Então não é só uma pessoa que vai dizer essa questão, muitos outros historiadores do tempo de Jesus, do próprio judaísmo, vão dizer sobre essas questões envolvendo a fé dessas pessoas do tempo de Jesus. Isso é relevante porque em Atos 23:8, Paulo se identifica com os fariseus em algumas questões que já vou comentar. Me dá um tempo aí, acompanha, divulga, compartilhe, já eu vou falar sobre esse assunto. Mas, primeira questão que eu achei positiva. O professor Monteiro, o professor Sérgio Monteiro, um teólogo adventista, um apologista do adventismo, ele veio a público, quando eu citei para ele Arnaldo Christianini, dizendo que Arnaldo Christianini não era infalível e nem Ellen White é infalível. Então vejam, isso é relevante. Porque nós encontramos o professor Monteiro, ainda que eu entenda que ele esteja equivocado, mas um teólogo dentro da igreja adventista que está disposto a discordar de todos os teólogos e até da sua profetisa, que é o espírito de profecia, em prol de uma coisa que ele acha verdadeiro. Então, da minha parte, eu tenho que apenas elogiar o professor Monteiro. Porque se ele está disposto a enfrentar a sua organização e discordar dela, quem sabe na hora que tem uma daquelas doutrinas distintivas e a ficha cair, o entendimento vier, ele não vai, então, contestar o adventismo em outros aspectos. Tomara que ele faça isso. Tá certo? Então, isso é positivo. Isso é muito positivo. Então, parabéns ao professor Monteiro, que está tendo coragem de discordar da sua igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá certo? Por um outro lado, me deixa triste a jactância, a vaidade, a petulância, se achar o melhor dos melhores. Dizer, não, eu só converso de doutor para doutor, num nível acadêmico, etc. e tal, né? E eu até achei engraçado que ele falou assim, eu fiz uma exegese de Joséfo em inglês. Eu não vou falar que o senhor já sabe, né, professor Sérgio Monteiro? Joséfo não escreveu a sua obra em inglês. Mas o senhor já sabe, eu não vou nem falar aqui, que o senhor já deve saber disso. Mas a questão, professor Sérgio, que tudo que o senhor me passou em inglês, eu fiz a tradução. E está igual à tradução da Paulinas, ou da Paulus, está igual à tradução da CPAD. Então, o que Joséfo falou está dito, está documentado, está traduzido em vários idiomas. É só procurar no Google que o Google acha para você, tá certo? Agora, deixa eu ler aqui algumas fontes dentro do Adventismo que corroboram com a fé farisaica. E é importante nós entendermos os fariseus, porque muito do que é farisaico acabou, sim, sendo corroborado por Jesus, por Paulo, em vários aspectos. Já eu vou conversar sobre isso, tá? Mas vamos lá. É exatamente Éder Eudes da Silva. Ele reconheceu, o professor Sérgio Monteiro, num dos seus vídeos, que ninguém é infalível, inclusive Ellen White. Eu acho isso muito positivo. Mas deixa eu ler aqui algumas literaturas. Algumas coisas foram passadas para mim, outras eu copiei aqui da minha biblioteca. Mas eu vou citar aqui, depois você pode procurar, todo mundo que está nos ouvindo pode procurar. Por exemplo, está tendo o site do CACP, viu? cacp.org.br. O Dr. Bashiyoshi, esse aqui fez doutorado, tá? Ele não é só um adventista comum, ele é um doutorado dentro do adventismo, também já falecido, mas um escritor de muito renome. Depois eu tenho aqui até o link, né? Eu vou colocar na descrição, na parte de baixo do vídeo, para você ir lá e ver o que ele vai falar sobre a fé, a convicção das pessoas da época do Novo Testamento. Eu vou ler o que ele disse, abre aspas. Ao lidarmos com o estudo da visão neotestamentária da natureza humana, não podemos ignorar a possível influência do judaísmo helenista sobre os autores do Novo Testamento. Ou seja, ele está falando que havia uma influência muito forte do judaísmo helenístico, ou seja, desse judaísmo que eles consideram, digamos assim, inadequado, que é justamente por questões como essa, como da imortalidade da alma. E quero aqui fazer uma nota. Os fariseus criam mais do que imortalidade da alma, eles criam também até em transmigração de alma. Já eu vou falar disso e vou falar porque que Paulo não cria nisso, mas eu volto já para falar disso. Vamos continuar aqui.
Já citei aqui numa outra live, Questões sobre Doutrina, página 379 da editora Casa, que é uma editora adventista, que eles falam: pelos escritos judaicos, é evidente que os fariseus e vários outros judeus, nos dias de Cristo, criam no estado consciente do homem após a morte. Livro Questões sobre Doutrina, página 379. Está dizendo claramente que os judeus na época de Jesus tinham, a sua maioria, uma visão de que o homem realmente era consciente após a morte. Já citei aqui o Sutileza do Erro, página 250, vai falar a mesma coisa. Os fariseus ensinavam a existência de espíritos tanto bons como maus, opinião que recebeu grande impulso das ideias pérsicas. Acreditavam os fariseus no galardão e suplício eternos, ideais que tiveram grande desenvolvimento nos dias dos séculos antes de Cristo. Os discípulos de Cristo saíram da camada religiosa imbuída destas ideias. Aí fecha aspas, que ele está citando Walker. Aí ele continua: aí está a gênese da ideia pagã da imortalidade, ou dos imortalistas. Então, mais uma vez, um autor adventista, agora um apologeta, dizendo que, tá certo, os fariseus criam na imortalidade da alma. Depois, um outro aqui que eu acabei de achar também, uma pesquisa que até um amigo me mandou e eu conferi, é correto. Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho depois o recorte do dicionário e tudo. Página 495. Veja o que diz o Dicionário Adventista. Não é um dicionário da Vida Nova, do John Davis, da Juerp. Não, é um dicionário da editora Casa Publicadora da Adventista do Sétimo Dia. Os fariseus, dizem eles, acreditavam na existência de espíritos, na imortalidade da alma, na ressurreição do corpo. Acreditavam que na ocasião da morte, todas as pessoas vão para o Hades. Então, como Jesus ensinou em Lucas 16, do 19 ao 31, ele está dizendo que os fariseus criam daquele jeito, daquela maneira. Por fim, eu quero abrir a Bíblia com você em Atos 23:8. Pegue sua Bíblia aí. Eu vou até abrir aqui no computador, que é mais fácil. Esse brilho que você está vendo no meu olho é justamente por causa que eu estou com a tela aberta. Então, automaticamente, ela acaba refletindo a visão. Mas deixa eu explicar para você como é que você não vai crer nas heresias dos fariseus e crer apenas no que é certo. Tá? Então, vamos lá. Atos 23:8. Lucas vai falar e vai identificar Paulo com os fariseus. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, mas os fariseus reconhecem uma coisa e outra. E mais no versículo 6, ele fala sobre a esperança, que ele acreditava na esperança, no tocante à esperança, e na ressurreição dos mortos. Ele pergunta: por causa disso sou julgado? É muito interessante essa questão. Pastor, vamos lá então. Os fariseus criam na ressurreição dos mortos. Paulo também cria? Cria. Onde você confere? 1 Coríntios, capítulo 15. Lá você vai ver toda a, digamos assim, a argumentação do apóstolo Paulo sobre a questão da ressurreição futura e do arrebatamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante. Por exemplo, Paulo cria em anjos, cria, tanto que em Gálatas 1, 8 e 9 ele fala que ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue um outro evangelho, seja anátema. Então ele crê em anjos, mas que o anjo respeite a palavra e que o anjo não acrescenta nada à palavra de Deus. Então Paulo cria em anjo? Cria em anjo. Outra coisa interessante, quando ele fala aqui em espírito, ele não fala de espíritos como sendo os anjos, mas em espírito. Aí alguém falou: pastor, mas eu me lembro que quando Jesus estava andando sobre as águas, gritaram: é um fantasma. Essa era uma visão farisaica também. Os fariseus criam em fantasma. Criam que a alma podia ser penada. Eu estou dizendo que eles criam. Tá certo? Paulo não cria assim. Paulo fala em 2 Coríntios que há uma morada celestial com Cristo. Quando você pega Filipenses capítulo 1, do 21 em diante, ele fala que o crente, o salvo, ele morre e vai estar imediatamente com Cristo. Então Paulo cria em espírito que o homem tem uma parte imaterial, uma parte
tangente e uma parte espiritual? Cria. Tanto que ele fala em 2 Coríntios 12, conheço um homem, se fora do corpo ou dentro do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céus. Então ele cria que o homem tinha duas partes, uma parte material e uma parte imaterial. Paulo era fariseu. Como eu sei que Paulo não cria em fantasma? Por causa disso, que Paulo fala em 2 Coríntios 5 que há um lugar reservado para que as almas sejam guardadas. Uma outra coisa que os fariseus criam, está até aqui nesse livro, eu já mostrei para vocês, fariseus, escribas e saduceus. Então nesse livro fala que os fariseus também tinham uma visão tipo espírita, tipo socrática, né? O Sócrates também cria nisso, Platão, na transmigração das almas. Então, eles falam que em alguns casos, segundo os fariseus, a alma podia transmitir-se para um outro corpo numa outra vida. Isso é parecido com a doutrina reencarnacionista. Quero avisar os espíritas que não é a mesma doutrina, tá ok? Quando você vai estudar, você vai ver que é diferenciado. Eles não criam que todo mundo reencarnava, não criam que todo mundo voltava, tanto que eles acreditavam que João Batista era realmente a volta de uma outra pessoa, de Elias, né? Mas Elias, nós sabemos que ele nem morreu, mas até alguns fariseus e alguns judeus da época de Cristo pensavam nisso. Até perguntava de algum profeta que teria voltado, que Jesus seria um desses profetas. Então, algumas mitologias estavam imbuídas na cabeça dessas pessoas. Mas como é que eu sei que Paulo não cria nisso? Olha, Paulo vai ensinar claramente, Romanos capítulo 5, 6, ele vai falar sobre a salvação. E ele vai falar da salvação pela graça. E quando Paulo ensina a salvação pela graça, ele fala que os pecados do homem, ao confessar-se diante de Deus, são perdoados. E essa pessoa está apta para ir à presença de Deus. Ponto. Então Paulo não vai corroborar com essa ideia de transmigração da alma. O que ele corrobora com os fariseus? Na questão da imortalidade da alma, na questão do juízo, quer dizer, os espíritos são reservados para o dia do juízo, sejam os bons e os maus, embora os bons serão ressuscitados, arrebatados, ele fala lá em 1 Tessalonicenses e também em 1 Coríntios. Então vejam, quando nós pegamos a teologia de Paulo, nós observamos o quê? Que Paulo cria que existe espírito. Não, mas eles não ficam vagando. Existe vida após a morte. Ou a pessoa vai para o paraíso, o céu, ou a pessoa vai para o Hades, lugar de tormento. Paulo acreditava em anjos? Acreditava, mas os anjos que Paulo acreditava não iam ou não pregavam além das escrituras, porque não era função de anjo fazer isso. Então Paulo não tinha essa concepção de que o anjo poderia fazer coisas contra a vontade de Deus. Então, para Paulo, os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação e ponto. Tá certo? Eu não estou falando que Paulo é autor de Hebreus, mas eu acredito que essa possibilidade é real e Paulo, com certeza, pelos seus escritos, corrobora. Então, entendam isso. Como eu sei o que Paulo cria e não cria com relação aos fariseus? É só pegar e ler as suas 13 ou 14 epístolas que vocês vão entender o que Paulo corroborava ou não corroborava com relação aos fariseus. E aí você faz o discernimento, você consegue saber até que ponto ele cria igual aos fariseus. Então, Paulo cria sim na ressurreição dos mortos. Cria sim na imortalidade da alma. Cria que os mortos salvos iam para um lugar e cria que os mortos perdidos iam para outro lugar. Cria em anjos, mas que esses anjos não fazem nada além da vontade de Deus. Cria sim que o homem será galardoado no futuro pelo seu esforço, pelo seu empenho na obra do Senhor. E cria que a salvação é pela graça, favor imerecido. Tá certo? O galardoamento, ele vai ensinar, falando do tribunal de Cristo, que é por merecimento de obras. Mas essas obras são já as obras dos salvos, cooperada pela graça. Então, Paulo vai ensinar tudo isso claramente. Inclusive, Paulo também vai falar de predestinados. Não na mesma
digamos assim, expectativa dos calvinistas ou até mesmo dos fariseus. Mas ele fala também que Deus tem alguns tipos de predestinados para definir os seus propósitos aqui nessa terra. Tudo isso Paulo vai falar, e quando a gente faz uma analogia com a teologia dos fariseus e o que o Paulo acreditava, tinha similaridades? Tinha. Era parecido? Eram. Eram a mesma coisa? Não. É importante, então, frisar essa questão. Tá? Explicando só mais uma coisa antes de terminar a live, enquanto você vai curtindo aí, separando e tal. Eu tinha citado no último vídeo a explicação sobre Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. Então eu vou ler os textos, depois eu vou dar uma pincelada rápido, porque eu falei que era o versículo 10 que fala das recompensas, mas é o 5. Acompanhe comigo a leitura, se você tiver Bíblia, pegue sua Bíblia. Eclesiastes 9, 5, 6 e 9 vai dizer e 10 vai dizer o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Versículo 10 vai dizer: tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, não há projetos, não há conhecimento nem sabedoria. Então, fecho aqui a explicação. Qual é o contexto do que Salomão está dizendo aqui? O versículo 6, o 9 também vai falar, mas o versículo 6 vai dizer o quê? E não tem parte alguma para sempre em coisas do que se faz debaixo do sol. Então a perspectiva era para que debaixo do sol essas pessoas não teriam mais nenhuma atividade. Quando você pega Lucas 16, do 19 ao 31, o rico que morreu queria vir aqui na terra falar com seus irmãos para poder avisar do perigo, da realidade do inferno e do tormento. E não lhe foi permitido. Por quê? Porque o morto, quando morre, quando ele perece, ele não tem mais parte em nada debaixo do sol. O que eu disse que é um tiro no pé? A argumentação adventista, jeovista, usando esses textos para o sono ou para o aniquilacionismo da alma. Veja, o texto fala no versículo 5, nem tampouco terão recompensas. Tanto as testemunhas de Jeová quanto os adventistas acreditam que os vivos ressurretos serão galardoados. Os mortos que são ressurretos, são trazidos de volta à vida, vão ter galardão. Mas se você levar esse texto para esse contexto, você tira a ideia, a cosmovisão que Jesus e Paulo corroborou, de um galardão futuro. Então, isso sim é um tiro no pé. Ou seja, se você querer usar isso aqui para argumentar que o morto está inconsciente, você vai ter que também concordar que esse morto ao ressuscitar também não vai receber galardão nenhum. O que o texto não está dizendo. Qual é o contexto desse texto? É justamente a questão do espírito que alguém falou. A pessoa achava que era o espírito de um fantasma, era uma alma penada. Esse contexto aqui, ele vai ir contra a ideia de alma penada. Tá ok? Então esse texto aqui vai dizer, não tem alma penada não. Quem morreu, morreu, acabou. Ele está lá no lugar dele e debaixo do sol não é mais visto e nem tem mais atividade. Tá? Ok? Explicado isso, tem mais explicação lá no site do CACP depois, você pode pegar. Mas essa de que o morto que morreu está inconsciente e não vai ter recompensa, é muito forte para você usar como contra-argumento àqueles que querem usar esse texto para o sono da alma ou para o aniquilacionismo, tá? Que tem diferença, viu, gente? Uma coisa é aqueles que acreditam que a alma está dormindo. Outra coisa é aqueles que acreditam que a alma está aniquilada. Aí é bem diferente, tá? Apesar da ideia ser quase a mesma, há uma diferença substancial. Porque o que acredita que a alma está dormindo, não acredita que ela deixou de existir. Ele acredita que ela existe, mas está num outro estado de existência. E assim, de uma certa inconsciência. Mas ela vai ser ressurreta depois. Já os aniquilacionistas acreditam que essa alma é destruída no período da sua morte até sua ressurreição. Que não é ressurreição, é reconstrução, já que o indivíduo parou de existir. Tá? Eu explico mais um texto, eu já termino essa live. É o texto de 1 Timóteo 6,16, que fala assim: aquele que tem, ele só
a imortalidade. Então eles usam esse texto para dizer, tá vendo, professor João Flávio? Aí, ó, só Deus é imortal. Outro dia eu falei para um adventista, então não há esperança para nós. Ele falou, por quê? Eu já vou falar. Nesse livro aqui, olha, pessoal, Estudos Bíblicos sobre Doutrina, da editora Casa Publicadora, que é da Igreja Adventista, 28ª edição, na página 669, diz assim, é conferida a imortalidade aos que tenham dormido em Cristo, tornando-se assim a posse da vida eterna um acontecimento permanente. Então, eles estão dizendo que os mortos ressurretos serão transformados, ou se receberão, é conferida a eles a imortalidade. Ora, se esse texto aqui que eu acabei de ler, 1 Timóteo 6,16, quisesse dizer apenas isso, que nós não somos imortais, de jeito nenhum, então, nem depois da ressurreição seríamos imortais. Não haveria imortalidade. Acabou a questão. Mas veja, mais uma vez, o argumento mortalista não serve para acusar o argumento imortalista. Porque se a pessoa que morre não está consciente por causa desse texto, porque ela não tem imortalidade, então depois de ressurreta e recebida na glória, ela vai ter que ter um período que vai ter que parar de existir ou morrer. Porque ela não é imortal, ela não pode ser eterna. Então ela não deveria existir para todo sempre. E aqui nesse livro, na página 669, está falando que ao ressurreto é conferida a imortalidade, o que eu acredito piamente. Tá? O corpo vai ser imortal também, como já é a alma. Mateus 10, 28. Não temam aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Por quê? Porque a alma é imortal. E ponto. Tá certo? É fato. Então, esse argumento usado pelos adventistas é um argumento contrário ao que eles mesmos acreditam. Fecho a live, primeiro agradecendo a todos pela participação. Um abraço ao pastor Fábio Santos, apologista de fogo. É esse menino aí. Um abraço do pastor Fábio Santos, a todos que estão nos ouvindo pelos nossos canais de Facebook, de YouTube. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo compartilhamento. Se você está me ouvindo pelo YouTube, deixa o seu like, aciona a sinetinha, que eu vou estar colocando mais evidências para vocês aqui depois. Tá? Não vou falar só sobre esse assunto, vou falar sobre outros. Com relação ao debate, pela milésima vez, eu não fugi do debate. Tá? O debate vai acontecer. Só que nesse primeiro debate, como o professor Paulo Cristiano, desde o ano passado, já estava trocando e-mails e debatendo com o professor Leandro Quadros, quem debaterá é os dois. Nós já formatamos o debate, nós mandamos a proposta para o professor Leandro Quadro, porque ele pediu para que a gente assim fizesse. Estamos aguardando ele dar o feedback. Deve ser em agosto o debate. Estamos apenas esperando para acertar os pequenos detalhes e o debate vai acontecer. E outra coisa, a minha proposta não foi aceita pelo professor Leandro. Ele disse que não tinha como aceitar ou não aceitar a minha proposta, porque ele não teria acesso à TV Novo Tempo para decidir esse tipo de coisa. O que eu acho que pode ser verdade. O que eu achei estranho é que ele propôs até no vídeo dele de fazer o debate na HIT. Quer dizer, a HIT está bem de ponta cabeça, né? Os adventistas mandam mais na HIT do que na Novo Tempo. Meio invertido isso, não deveria ser isso, né? Fecho também mandando um abraço para o professor Monteiro. Professor Monteiro, a nossa disputa, a nossa discussão nem teria acontecido quando aquele áudio que eu te mandei, que você fez um vídeo maldoso usando um áudio particular, que eu fiquei muito irado com o senhor, porque o senhor não tem humildade para nada, isso deixa a gente muito irado. E o senhor, eu lhe disse que o senhor errou, ou se equivocou, ao citar que Flávio José sequer havia dito que Moisés tinha morrido. E ele fala que Moisés morreu. Se o senhor tivesse falado, olha, realmente, professor João Flávio, eu citei uma parte dos fatos, não citei o fato inteiro, há a possibilidade, José comenta da real possibilidade de ter sido assunto aos céus, mas ele também fala que ele morreu, e eu não devia ter citado essa parte, eu devia ter pulado esse tipo de comentário, ou eu devia dizer que eu estava citando apenas uma parte que me interessava e não citei a outra, que não era do meu proveito para o momento, seria normal. O que me deixa pasmado, professor, é essa jactância, esse orgulho
Sabe, o senhor está peitando todo mundo, até os teólogos da sua igreja, quer dizer, indo contra tudo, contra todos, para defender uma ideia, porque eu estou certo e tal. Eu acho que a gente erra. Quando a gente erra, tem que vir a público e falar, errei, não estava certo, não era isso que eu cria, né? E ponto. Ou errei, a pesquisa não foi bem feita, ou a minha fonte não está adequada, porque pode acontecer da fonte da gente também não estar certa. Tá ok, professor Monteiro? Mas olha, não tenho raiva do senhor, estou orando pela sua vida, certo? O professor Leandro Quadro, por exemplo, está nos tratando muito bem na conversa que estamos tendo. Então, vamos continuar dialogando, vamos continuar discutindo assuntos produtivos, producentes, para o enriquecimento do reino de Deus, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe você, esteja orando pelo CACP, por mim, pelas nossas vidas. O nosso site é o www.cacp.org.br. Um abraço e até o próximo vídeo.